Bem-vindos ao Vlog do Departamento Técnico, Seção 1, como calcular rapidamente pórticos em Tricalc. Tricalc é um software de cálculo tridimensional que permite calcular mais de 30 tipologias numa única estrutura, num único modelo tridimensional. No entanto, neste primeiro Vlog vamos centrar a nossa atenção, até porque o tempo é reduzido a 30 minutos, vamos centrar a nossa atenção da ferramenta Tricalc como uma ferramenta expedita para realizar cálculos rápidos de pórticos, verificações rápidas de dimensionamentos através da utilização de pórticos. Vamos também utilizar cargas de vários tipos para vermos como o software reage à aplicação de cargas que não seriam habituais numa estrutura, nomeadamente cargas invertidas, cargas laterais triangulares, cargas pontuais bastante fortes no topo do pórtico e, portanto, ver como o programa responde, quer em termos de esforços, quer em termos de dimensionamento da própria estrutura. Temos aqui o exemplo do pórtico que vamos realizar nesta sessão de cerca de 30 minutos e podemos também deixar aqui a imagem da versão completa do Tricalc e o tipo de estruturas que é possível modelar com a versão completa do Tricalc, como referi, um único modelo por elementos finitos, com análise integrada das várias tipologias estruturais, o maior número de tipologias estruturais num único software de projetos, estrutura metálica, madeira, maciços de encabeçamento com estacas, sapatas, estacas prancha, parede de estacas, parede moldada, lajes maciças, paredes resistentes, placas de ancoragem, enfim, mais de 30 tipologias estruturais num único modelo. As melhores funções gráficas de modelação e análise de comportamento da estrutura, e vamos ver isso no vídeo do nosso pórtico. Dimensionamento e talhamento integrado dos elementos estruturais, Eurocódigos e anexos nacionais, portanto, localizados os anexos nacionais para Portugal. Tecnologia OpenBIM, portanto, comunicação bidirecional através do formato IFC com os softwares BIM e localização e suporte técnico a Portugal do software. Ora, sem mais demoras, vamos então passar para o nosso vídeo sobre como calcular rapidamente pórticos em Tricalc. Tricalc é uma solução completa e integrada para o projeto de estruturas. Tricalc permite modelar tridimensionalmente estruturas de geometrias bastante complexas e com mais de 30 tipologias estruturais integradas. No entanto, ao longo deste vídeo de hoje, vamos centrar-nos apenas naquilo que é a possibilidade de, no Tricalc, rapidamente realizar cálculos expeditos de pórticos, que poderão ser bidimensionais, tridimensionais, mas hoje vamos centrar-nos então em pórticos bidimensionais e ver alguns exemplos de utilização do programa para a resolução desse tipo de estruturas. Assim, vamos abrir uma estrutura vazia. Temos aqui já a nossa estrutura definida e vamos utilizar um assistente de redes geométricas que nos permite definir rapidamente um pórtico. Podemos definir aqui os vãos desse pórtico, por exemplo, 4,5 metros, 3,5 metros, 5,20 metros. Podemos aqui definir as alturas do pórtico. Vamos aqui, por exemplo, colocar duas alturas de 3,5 metros e 3 metros. Se fosse um pórtico tridimensional, integraríamos agora as distâncias segundo o eixo Z geral. No entanto, como queremos fazer um pórtico bidimensional, vamos deixar este valor vazio. Ao nível da fundação, nós vamos pedir apoios encastrados, e portanto vou deixar os nós encastrados e as ligações entre as barras eu vou deixá-las como rígidas, embora se possa depois alterar para ligações elásticas, articuladas ou outras situações intermédias. Vamos então aqui visualizar o nosso modelo. Cá estão os três vãos que nós introduzimos e as duas alturas, 3,5 metros e 3 metros. E podíamos agora fazer modificações neste pórtico. Temos uma função em geometria, nó translação, que permite deslocar e também copiar nós e barras. E, portanto, trata-se de uma função de coordenadas relativas em que podíamos, por exemplo, dizer que queríamos deslocar um nó, portanto, sem cópia, deslocar um nó de 1 metro para baixo e, portanto, com isso criar aqui uma zona inclinada nesta parte da estrutura. Vamos aqui fazer a translação deste nó de 1 metro para baixo. Okay? E aqui temos então uma zona inclinada aqui criada. Também podíamos eliminar nós, portanto, através da função geometria
nó eliminar, ou clicando com o botão direito do rato e escolhendo nó eliminar, podemos eliminar qualquer elemento que tenhamos aqui no nosso modelo de porting. Podíamos também ter fundações a cotas diferentes e, portanto, mais uma vez, através das coordenadas relativas, até através da função geometria nó translação, nós poderíamos indicar que queríamos subir, por exemplo, de 1,5 m determinado nó. Vamos, por exemplo, selecionar este nó que aqui está e tínhamos assim um apoio encastrado a uma cota diferente. Podíamos também fazer aqui uma espécie de uma consola e, portanto, poderíamos agora utilizar a mesma função de geometria nó translação. Agora, segundo o eixo X geral, este eixo que aqui está representado a vermelho, em que vamos pedir a translação de 1,20 m e agora com cópia, ou seja, eu quero deixar este nó aqui e criar um nó a 1,20 m, criando a barra na translação. Portanto, translação, abrir uma janela com o botão direito do rato selecionando o nó e aí está uma consola com 1,20 m. Neste momento eu estou a trabalhar tridimensionalmente numa vista axonométrica de 6 por 23, 25 por 29, portanto estou a trabalhar tridimensionalmente, ou seja, se eu quiser rebater um plano de trabalho, a função não funciona porque não estamos num plano vertical, horizontal ou inclinado. Então, para poder trabalhar mais comodamente, eu posso pedir para trabalhar num plano vertical. E então, tenho aqui uns ícones em geometria plano paralelo a ZY e paralelo a XY, portanto, geometria plano paralelo a XY, e se clicar no nó, reparem que eu passo a ter aqui plano vertical XY, ou seja, estou a trabalhar num plano vertical paralelo a XY. Continua a mesma a poder ver o pórtico em perspectiva, mas a qualquer altura posso clicar ali e ficar com o pórtico rebatido. E, portanto, isso é o ideal para o trabalho que eu pretendo desenvolver. Ora bem, vamos avançar um pouco mais na nossa modelação do pórtico para introduzirmos aqui sapatas. Em geometria, sapata, introduzir sapata isolada e vamos abrir uma janela para todos estes elementos que aqui estão. E, portanto, aqui temos uma representação genérica da existência de uma sapata nestes nós encastrados. Depois, Tricalc irá dimensionar essa sapata e apresentar essa sapata com o detalhamento das suas armaduras em 2D e em 3D também. Também podemos ter vigas de equilíbrio e, portanto, as vigas de equilíbrio podem ser introduzidas pura e simplesmente clicando nos nós iniciais e finais dos alinhamentos que existem no nosso pórtico. As vigas de equilíbrio funcionam à mesma cota, pelo que entre estes elementos não vamos colocar qualquer viga de equilíbrio. Tínhamos agora a possibilidade de passar à introdução de ações na nossa estrutura. A nível de ações, nós temos a possibilidade de definir ações em barras, em nós, em elementos finitos, portanto, elementos laminares, lajes, paredes, etc. A ação sísmica e a ação do vento. Temos também a possibilidade de escolher se queremos realizar as combinações automaticamente de acordo com o regulamento que estiver selecionado. Neste caso, temos o Eurocódigo com os anexos nacionais para Portugal, ou trabalhar com combinações explícitas. Neste caso, vamos trabalhar com as combinações automáticas e, portanto, temos aqui a possibilidade, nas preferências, de indicar Eurocódigos, anexo nacional, Portugal, para trabalhar neste modelo de estrutura. Vou também aqui escolher os diâmetros de armaduras com as quais pretendo dimensionar as minhas estruturas. Por exemplo, tirei dali alguns varões que não queria que aparecessem nas minhas armaduras, no meu dimensionamento. E vou também desativar a ação do vento, uma vez que vou calcular só um pórtico, portanto não vou ter travamentos na direção Z. A nível então das combinações automáticas, podia também escolher o tipo de utilização deste pórtico. Vamos supor que seria para uma atividade doméstica residencial. E, portanto, quando escolho, os valores dos coeficientes de combinação das sobrecargas ficam automaticamente definidos. No entanto, tinha ainda a possibilidade de alterar os coeficientes de combinação para os Eurocódigos, desde o Eurocódigo 7, fundações, até os restantes Eurocódigos. E isso é válido para qualquer hipótese de carga. Vimos as cargas permanentes, estamos a ver agora as 4 hipóteses de sobrecarga que Tricalc permite, também aqui representadas, as 10 hipóteses de cargas móveis, as 4 hipóteses de ação do vento,
as 10 hipóteses de ação para o sismo, ou seja, sismo tipo 1 e sismo tipo 2 podem ser calculados ao mesmo tempo na mesma estrutura, efeitos de neve, temperatura e cargas acidentais. Vamos aceitar e deixar ficar então combinações automáticas, consideração do peso próprio das barras também ativado. Podia neste momento, só para ter aqui volume, fazer um pré-dimensionamento automático e em função das opções que eu tiver definidas no programa, ficaremos aqui com as secções atribuídas. Neste caso, a secção mínima que tínhamos definida era de 25 por 25 e é essa secção que nós passamos a ver aqui no nosso pórtico. Podemos também vir aqui a ajudas, renda e ativar a visualização renderizada da estrutura. Podemos também conjugar nas opções de renda a visualização renderizada com o modelo analítico e, portanto, trabalharmos assim com uma ideia da volumetria das peças e, ao mesmo tempo, com o modelo analítico aqui visível. A nível de visualização das ações, nós temos aqui a informação do peso próprio, é a única carga que está introduzida, mas vamos introduzir outras cargas. De qualquer modo, a informação que aqui está em kg por metro. Nós vamos outra vez a preferências, vamos aqui a vários e vamos escolher unidades do sistema internacional. E, portanto, a informação passará agora a estar indicada em kN por metro linear. Vamos então ver o tipo de ações que podemos introduzir na nossa estrutura. Vamos começar por introduzir uma ação contínua em barras. Podemos chegar aqui, definir o valor da carga, o vetor de atuação e o tipo de carga, carga permanente, por exemplo, neste caso. E vamos introduzir essa carga de 5 kN por metro linear nestes elementos que aqui estão representados. Vamos também introduzir uma ação de 1 kN por metro linear permanente na zona da cobertura. Reparem que os valores das cargas ficaram agora atualizados com a soma das cargas totais que existem na viga. De qualquer modo, se colocarmos o cursor em cima da viga, é possível vermos a informação por hipótese de carga. E aqui temos peso permanente 1,5625 e a carga contínua que aplicamos 5 kN. Mas nós queremos fazer mais introdução de mais cargas na nossa estrutura. E então vamos fazer a introdução agora de uma ação descontínua. Vamos colocar aqui um valor, por exemplo, de 75 kN por metro linear. Como é uma ação descontínua, temos que indicar a distância ao nó de menor numeração. Vamos indicar aqui 1,25 m. Temos que indicar o comprimento da carga. Vamos deixar ficar os 2 metros. E vamos, por exemplo, indicar que esta carga está a atuar para cima. Vamos classificá-la como uma sobrecarga e vamos introduzir aqui neste vão. Okay? Portanto, aqui está uma carga que atua para cima com 75 kN por metro linear. Vamos também aplicar algumas outras cargas na nossa estrutura. Vamos, por exemplo, colocar uma ação pontual no nó. Vamos indicar um valor de carga, vamos indicar um vetor de ação, neste caso um vetor horizontal, segundo x geral, e vamos dizer que é uma hipótese de sobrecarga. Vamos aqui considerar uma hipótese de sobrecarga Q3. Okay? E vamos introduzir neste nó que aqui está. E, portanto, ali temos a carga de 80 kN introduzida. Finalmente, vamos aqui introduzir mais uma carga, desta vez uma carga, por exemplo, triangular, ok? E vamos introduzir essa carga triangular a atuar, por exemplo, segundo Z mais, ou seja, lateralmente à viga. E vamos indicar uma carga de 10 kN por metro linear e vamos indicar que esse efeito, essa carga, é também uma carga do tipo Q3. E, portanto, vamos introduzir essa carga aqui no topo da cobertura. Se fizermos um zoom sobre esta viga que aqui está representada, temos aqui a representação da carga. O valor 0 no nó de menor numeração e os 10 kN por metro linear no nó de maior numeração. Ora bem, estava agora em condições de utilizar o algoritmo de verificação de geometria do tricálculo para ver se existe algum erro impeditivo de cálculo. E não há. Neste momento a estrutura está correta e, portanto, poderia fazer o cálculo da minha estrutura. De qualquer modo, eu vou pedir aqui para gerar um alinhamento automático para projeto, um nome para projeto, um pórtico, assim se chama. Vou-lhe mudar o nome, não quero este nome, vamos aqui definir um nome que passa a ser o... Desculpa, vamos aqui mudar o nome, modificar e mudar o nome para pórtico A.
E vou também dar nomes de projeto automáticos aos elementos. Portanto, vigas começadas por Vs, Ps por pórticos, S, sapatas por S. E, portanto, este passou a ser o pilar A1, este é o pilar A2, este é o pilar A3 e por aí fora. Vou retirar daqui a representação das cargas para podermos ver melhor. E, portanto, agora temos aqui informação para identificar os nossos elementos estruturais, informação essa que é a informação já de projeto e não a numeração interna do programa. Tínhamos a possibilidade também de modificar as secções manualmente, se assim quiséssemos. Portanto, podíamos vir aqui e definir, por exemplo, para esta viga de betão que aqui está, vamos aqui à parte de betão, escolher uma viga com uma secção ligeiramente diferente. Vamos aqui escolher, por exemplo, uma viga de 25 por 50 e vamos atribuir essa secção a esta barra que aqui está. Ok? Vamos ativar a visualização das cargas para vermos a visualização das cargas que estão aplicadas na estrutura e vamos também modificar para 25 por 40, por exemplo, aqui a representação desta viga neste sítio que aqui está. Finalmente, aquela viga intermédia que ali está, vamos colocá-la com 25 por 35. Okay? Relativamente aos pilares, também podíamos mudar a sua secção e, portanto, eu vou aqui colocar pilares de 25 por 40 neste pórtico central, neste pórtico que aqui está, e ali vamos deixar pilares de 25 por 35 neste e neste que aqui está. Okay? Portanto, manualmente eu poderia fazer a modificação da minha estrutura. Também era possível, se pretendêssemos, trabalharmos com a estrutura de aço e, portanto, eu poderia ter a parte de cima da minha estrutura definida em aço. Okay? Portanto, era outra possibilidade dentro daquilo que são as resoluções de pórticos, de trabalhos em pórticos. Ora bem, neste momento eu tinha também a possibilidade de definir opções de cálculo de esforços, uma análise de primeira ordem, uma análise de segunda ordem, enfim, podia escolher várias opções de cálculo para a nossa estrutura e podia também escolher opções de dimensionamento das armaduras e, portanto, tenho a possibilidade de indicar se quero entre que diâmetros é que eu quero armar a minha estrutura, por exemplo, até 16 mm no máximo. Nos pilares também as opções de dimensionamento que eu quisesse. Nos estribos também limitar, por exemplo, os estribos a 8 mm, não quero mais do que 8 mm em vigas. Em pilares quero 8 mm só, mínimo e máximo igual. As verificações de flecha, que também seriam possíveis de realizar com o trical, os recobrimentos que queremos utilizar, o controle de ventilação, o cálculo à torção, à flexão lateral, a comprovação também dos pilares à torção. Okay? Portanto, há aqui uma série de opções, consideração ou não dos critérios construtivos do sismo, a parte da comprovação da biola do nó, uma das comprovações opcionais do Eurocódigo 2, e portanto podíamos aqui ir definindo as opções de cálculo que pretendíamos, não só para os pilares, vigas e diagonais, mas também para as fundações. E, portanto, nas fundações também há a possibilidade de escolher as armaduras com que queremos trabalhar, o tipo de sapata que queremos calcular, se queremos comprovar as esperas do pilar, okay, a altura da sapata, ter em conta o comprimento das esperas do pilar, e indicarmos também se a resistência do terreno é para ser calculada automaticamente em função do terreno, das condições de terreno que nós indiquemos aqui nos nossos dados de terreno, ou então utilizarmos os valores que definirmos aqui diretamente. E, portanto, eu posso definir aqui os valores da resistência do terreno para calcular de acordo com o Eurocódigo 7, anexo nacional para Portugal, ou seja, com a abordagem 1, que foi escolhida para Portugal para o Eurocódigo 7, as tensões que eu pretender. Okay? Também a nível das vigas de equilíbrio podia conjugar os diâmetros de 12 mm até 25 no máximo, ou até 20, se aqui quisesse indicar os recobrimentos e indicar também os estribos que queria utilizar. E, portanto, tinha assim definidas também opções para o dimensionamento das fundações. Também havia a possibilidade de definir opções para comprovação ao fogo. Podemos ativar ou desativar essa verificação, neste caso vamos desativar.
Ora bem, vamos então agora avançar para aquilo que se chama o cálculo automático. O cálculo automático não é mais do que o cálculo dos esforços seguido do dimensionamento das armaduras de barras, cálculos de fundações e a tabela global de fabricação para a tabela para as quantidades e para o detalhamento 3D das armaduras destes portos. Bem, cálculo terminado, é bastante rápido, e agora já a tabela global de fabricação, 2 erros em elementos, e agora já aqui a representação da armadura no pórtico que nós acabamos de definir. E podemos desde já reparar em algumas situações, cá está a armadura de negativos, aqui, mais curta deste lado, mais extensa deste lado porque o vão é maior. Aqui temos também o andamento das armaduras nesta viga que está com um vão maior e com uma carga a atuar para cima bastante significativa, o que faz com que apareça armadura aqui na face superior a meio vão, okay? Reforçada, e depois ali também o pilar e as sapatas ali representadas. Também se estranha, evidentemente, a utilização de sapatas tão grandes para estes dois pilares, mas desconfio que este peso destas sapatas estará aqui a contrariar alguma tração que possa existir ao nível da fundação, porque nós colocamos o encastramento devido à carga que ali colocamos. Ora bem, tudo isso pode ser, evidentemente, estudado com o tricálculo. Portanto, eu podia vir aqui aos gráficos, pedir o diagrama de esforços axiais do meu pórtico. E, portanto, a vermelho eu tenho aquilo que são compressões, a azul eu tenho aquilo que são trações. E estamos a falar da envolvente das combinações. E, portanto, podem verificar a azul trações nestes pilares. Daí as sapatas aparecerem com estas dimensões bastante grandes. Poderíamos nós definir aqui uma mola e, portanto, fazer com que não houvesse, fizéssemos uma análise de segunda ordem, em que o apoio só funcionasse para baixo, não funcionasse para cima e, portanto, não introduzisse trações nestes pilares. Era uma possibilidade. Ou então, pura e simplesmente, podemos refazer o cálculo eliminando aquela ação que ali está. E, portanto, eu posso vir a ações, eliminar individualmente em barras, calcular aqui e eliminar a carga de 75 kN para fazermos agora um novo cálculo completamente diferente comparativamente ao que realizamos agora. Portanto, cálculo terminado e, portanto, os resultados de armaduras que iriam aparecer, que vão aparecer, são completamente diferentes. Como podem ver, há bocado tínhamos aqui uma concentração de armadura bastante significativa e as dimensões das sapatas também diminuíram bastante, como podem verificar. Ora bem, além da informação que temos agora no ecrã, podemos também estudar o comportamento deste elemento. Vamos aqui colocar o seu modelo analítico só visível, em termos, por exemplo, de deformada, e podemos pedir os deslocamentos para estados limites últimos, mas gerando as hipóteses de carga, e verificarmos que o deslocamento máximo que nós temos é de 4,27 cm nas zonas a vermelho. Vemos que a carga de 800 kN que ali está aplicada faz com que o pórtico se deforme nesta direção. E, portanto, isso faz-se notar em todos os pilares da nossa estrutura. Se quiséssemos, podíamos filtrar a informação gráfica que está no ecrã. Por exemplo, se quiséssemos ver só os deslocamentos verticais, podíamos ativar ali só o deslocamento em Y para a envolvente e, portanto, quando fôssemos pedir o gráfico de deslocamentos, visualizarmos agora só a deformada na vertical. E, portanto, a deformada maior que eu tenho na vertical é nesta diagonal que aqui está, num valor de 0,162 cm, nas zonas representadas a vermelho. A qualquer altura eu posso colocar o cursor em qualquer nó da estrutura e saber os deslocamentos desse nó. Reparem, por exemplo, aqui temos 0,003 cm de deslocamento vertical, mas no deslocamento segundo C temos 2 cm de deslocamento e no deslocamento segundo X temos 0,746. O que significa que 0,746 é o deslocamento nesta direção, mas o deslocamento maior está, evidentemente, na direção Z. E então vamos ver isso graficamente. Em vez de pedirmos agora os deslocamentos em Y, vamos pedir os deslocamentos em Z. E vamos pedir então o respectivo gráfico. E aqui está a representação a uma escala exagerada dos deslocamentos em Z do nosso pórtico. Isto deve-se, evidentemente, à carga triangular que nós colocamos aqui. Foi uma das cargas
mais estranhas que nós colocamos. Colocamos a primeira, já analisámos e já eliminamos, e agora estamos a estudar o comportamento para esta segunda carga, e aqui temos esse deslocamento. Se as escalas estiverem exageradas, nós podemos sempre diminuir a sua representação através da função de alteração de escalas. E reparem agora, nota-se ainda melhor que o deslocamento maior segundo Z é aqui nesta zona que está a vermelho, e portanto é ali que temos 4,15 ou 4,149 cm de deslocamento segundo Z, e ali naquela extremidade vamos ter um valor de 2,015, portanto claramente maior aqui o deslocamento segundo Z. Se quiséssemos ver os deslocamentos segundo X, tínhamos a possibilidade de ativar só os deslocamentos em X também e pedir o gráfico de deslocamentos. Okay? Vou aqui rebater o plano e aqui está a representação dessa deformada, e portanto temos ali um valor de 0,726 cm neste nó que aqui está no nó número 11. Ora bem, estamos a ver assim que temos muita versatilidade na modelação da estrutura. Primeiro, foi aquilo que tivemos a fazer, podemos com coordenadas relativas rapidamente modificar a estrutura para qualquer configuração geométrica que pretendamos, e depois na utilização de cargas e na forma como analisamos o comportamento da estrutura. E vimos aqui várias situações estranhas e a forma como o programa respondia a essas mesmas situações. Podíamos, por exemplo, também procurar agora estudar os momentos fletores. Okay? E vejam que a representação de diagrama de momentos fletores em Z é claramente uma representação de diagramas para forças horizontais. No entanto, se viermos aqui às opções e passarmos para a visualização das hipóteses por cargas permanentes e pedirmos agora o gráfico de momentos fletores em Z, vemos que o gráfico já é um gráfico de flexão nas vigas e não de força horizontal. E portanto temos aqui os valores desses mesmos momentos, e claro, aqui é o momento maior, 14,2 a meio vão, e depois 9,2 e 17,6 ali representados. Okay? Ora bem, também se pode aqui verificar o equilíbrio de momentos em nós. Portanto, temos ali 17,6 mais 10, 17, mais 1, 17,6. Portanto, cá está aqui também o equilíbrio em nós representado. Tínhamos agora a possibilidade também de pedir o diagrama de momentos fletores laterais, momentos fletores em Y. E vamos ver que para as cargas permanentes não vai aparecer qualquer gráfico de momentos, porque a carga triangular que aqui foi colocada está apenas aplicada lateralmente. Se formos agora a gráficos e pedirmos os momentos fletores em Y, mas para a envolvente, ou então chegamos aqui e pedimos para a sobrecarga 3, fazemos aceitar, e aqui está os momentos que são introduzidos na viga e nos pilares devido àquela carga triangular que ali está. Okay? E portanto aqui temos essa representação bem visível neste diagrama. Ora bem, avancemos um pouco mais. Toda esta informação pode ser obtida em desenhos 2D, em modelação 3D, como vocês viram também, e portanto eu posso pedir a qualquer altura a visualização dos meus pórticos, e esses pórticos vão aparecer aqui com o detalhamento das armaduras, claramente a trabalharem numa direção. Okay? Aqui também a representação das armaduras. De referenciar, por exemplo, que se eu estivesse a trabalhar com o Eurocódigo 8, os espaçamentos entre estribos não poderiam ser os que nós temos aqui. Neste caso, não ativei a opção de verificação do Eurocódigo e, portanto, temos aqui espaçamentos de estribos bastante superiores àquilo que é habitual quando se aplica a ação sísmica da estrutura. Também existem várias opções de representação dos desenhos, e portanto se eu viesse aqui e pedisse para representar as armaduras assim, o corte apareceria a meio vão, em vez de aparecer numa tabela lateralmente ao nosso pórtico. Aqui também a representação da tabela de fabricação de armaduras. Okay? E agora, para qualquer um destes pilares, para qualquer uma destas vigas, é possível peritar como foi dimensionada essa peça. Isso é importantíssimo porque nós enquanto engenheiros, queremos ter acesso a toda a informação de projeto, a todas as justificações de projeto.
E, portanto, se eu quiser retocar as armaduras dos pilares, eu posso chegar aqui e verificar que este pilar está a trabalhar a 70% da sua capacidade resistente. Ou seja, eu claramente tenho aqui uma questão de sobredimensionamento do pilar. Porquê? Porque eu atribuí manualmente a minha secção e a secção de 25 por 35 para aquele pilar faz com que eu trabalhe com percentagens de aproveitamento do pilar na ordem dos 70%. Se o pré-dimensionamento estivesse bem feito, teríamos sempre aproveitamentos de 90% para cima. Okay? Ou seja, neste momento estamos a trabalhar com uma armadura mínima para a secção de betão e não por limitações de resistência. Reparem, se eu fizer o seguinte, vamos aqui sair, vamos aqui a este pilar 25 por 35 e vamos aqui fazer, podemos fazer um pré-dimensionamento automático, mas eu vou fazê-lo manualmente. E vamos colocar aqui uma secção de 25 por 25 e atribuir a este pilar que aqui está. Okay? E vamos pedir novamente o cálculo, sem nada mais alterar, a não ser a secção deste pilar. Guardamos aqui a informação, vamos aqui novamente aos desenhos, aos pórticos, ver o pórtico. Temos aqui a secção de 25 por 25, vejam que a armadura já é menor, em termos de número de varões. E se viermos aqui peritar agora o pilar, portanto, ele passa com uma percentagem de 55%. Okay? Portanto, ainda temos aqui claramente espaço para reduzir esta secção de betão. Mas como 25 por 25, normalmente em termos sísmicos poderia ser a secção menor, e além disso eu tenho essa secção definida como mínimo no pré-dimensionamento automático, é com essa secção que o programa trabalhou. Já me reduziu foi a armadura e, portanto, eu poderia agora visualizar aqui a armadura e poderia até testar algumas soluções, por exemplo, tirar os reforços e ver o que é que acontecia em termos de aproveitamento. Reparem que o pilar continua a verificar, sem problemas nessa situação, mas não cumpre agora em termos daquilo que são as exigências construtivas para este elemento, para este pilar. Okay? Vamos retocar mais alguns elementos. Vamos aqui retocar, por exemplo, este pilar que aqui está. E aqui sim, um pilar com um pré-dimensionamento já adequado e 98% de capacidade resistente deste pilar a ser utilizada. Temos aqui o bulbo da flexão composta desviada. Nesse bulbo da flexão composta desviada nós temos a possibilidade de ver o triedo atuante e o triedo resistente, traçar uma reta até ao limite do bulbo da flexão composta desviada e é assim que se chega a estes 98% que aqui estão. Cá está o axial atuante, cá está o momento em Z atuante e o momento em Y atuante, portanto flexão composta desviada. E se prolongarmos essa reta até ao limite do bulbo da flexão composta desviada, em vez de 35,16 podíamos ter 35,52 kN de axial, em MZ podíamos ter também um pequeno acréscimo e em MY também um pequeno acréscimo. Depois, comprovações de quantia mecânica, de quantia geométrica, de esbeltezas limites, fatores de comprimento e curvadura, comprimentos em curvadura, excentricidades elásticas mínimas, primeira ordem, segunda ordem e a excentricidade total. Toda a informação aqui detalhada, bem como as relações de transverso e de torsor ou transverso associadas a torsor. Toda essa informação aqui representada nesta peritagem. Também era possível, com o botão direito do rato, clicar em opções e ativar aqui a representação na parte de barras de diagramas de peritagem das vigas. Aqui podíamos ter indicação dos momentos atuantes, momento do cálculo de esforços, o momento de dimensionamento, o momento de projeto e o momento resistente da viga. E, portanto, se dessemos como válida esta opção, aqui está representado a MEAD, o verde, portanto, o cálculo de esforços, depois o MEAD, o momento de projeto, portanto, já com a redistribuição de esforços e todas essas situações definidas nas opções de dimensionamento, e a vermelha, aquilo que é o momento resistente. Portanto, o vermelho tem que estar sempre acima daquilo que são as linhas verdes que aqui estão. E é isso que sucede ao longo de toda a viga, como vocês podem ver, para a armadura superior e para a armadura inferior.
E temos aqui a escala de representação desses momentos aqui também visível no ecrã. Ora bem, tudo isto era possível de obter também em listagens, não vamos ter tempo de ver essas situações, mas vamos mostrar pelo menos uma listagem e vamos mostrar então o relatório de fundações, sapatas e maciços. Neste caso temos só sapatas e, portanto, vamos ter aqui a visualização dos dados projetos. Cá está a Eurocódigo 7, abordagem número 1, aquela que é adotada para Portugal, e depois os coeficientes parciais de segurança para as combinações tipo 1 e tipo 2. Depois temos os materiais e finalmente a representação das sapatas em desenho. Este desenho também pode ir para DWG. E finalmente a justificação do cálculo, a geometria da sapata, o tipo de sapata, o baricentro, o desenvolvimento da sapata, o peso próprio, a altura mínima que é necessária para respeitar as esperas do pilar, 50 cm, verificações de afundamento para combinações tipo 1 e combinações de tipos 2, tal e qual como é exigível no Eurocódigo 7, abordagem 1. E cá está a combinação, a força horizontal, a força vertical, a excentricidade inicial relativamente ao baricentro da sapata numa e noutra direção, a redução da excentricidade entre as vigas sapatas, a excentricidade final considerada e a sapata retangular equivalente. Depois também, evidentemente, a informação da área da sapata e da tensão e se comprova ou não. Isto é feito para combinações tipo 1 e para combinações tipo 2. E depois continuamos com as restantes verificações de extração, ações verticais para cima, deslizamento e derrubamento, se tivéssemos ativado essas opções, e a comprovação estrutural da fundação com o cálculo das armaduras de flexão e armaduras de transverso aqui representadas. E depois continua para os outros elementos, para as outras sapatas, a verificação das nossas sapatas. Okay? Portanto, informação detalhada relativamente ao cálculo das nossas fundações. E assim concluímos o nosso primeiro vlog do Departamento Técnico da Gritec. Iremos ao longo das semanas publicando mais vlogs sobre o software Trical. Obrigado e até breve.